Tradição versus voz de Deus. Jesus se deparou com essa condição. Ele falou para a turma da época dele: vocês vivem passando conhecimento de pai para filho, mas não prestam atenção no que Deus diz. Vocês seguem as suas tradições, mas esquecem de priorizar o que Deus diz. Priorizar o que Deus diz. É esse o recado de Jesus Cristo para o povo de sua época. Eles estavam privilegiando mais a condição da tradição. Conservar a tradição. Serem tradicionalistas. Mas Jesus colocou a coisa no ponto certo. Nós temos que prestar atenção no que Deus diz. Hoje nós estamos no Novo Testamento. A figura principal hoje do Novo Testamento é a nova criatura. Eis aí a figura que nós temos que destacar em nossos dias. Você é pastor? Não, não sou pastor. Sou um sacerdote. Como você é sacerdote. Na Bíblia, diz que toda nova criatura é sacerdote. Às vezes você não sabe disso. Então, na qualidade de sacerdote, eu tenho autoridade para pregar isso daí. E você também tem. Se você desempenhar esse papel, você vai estar cumprindo a sua função de sacerdote. Apocalipse 5, 10. Às vezes você nunca soube que você é sacerdote. Nós precisamos levantar esse conceito para o povo. Essa é a vontade de Deus. É este plano de Deus que vai fazer com que essa mensagem seja proclamada em toda a nação, tribo, língua, povos e raça. E então virá o fim. Alguém pergunta: você crê no fim? Creio. Você crê na volta de Cristo? Creio. Mas uma das condições para Cristo vir, Cristo falou: quando o inimigo dele for colocado debaixo do estrado do pé dele. Agora, quem é o estrado do pé dele? Sou eu e você. Nós é que temos que pôr o inimigo, o grande adversário, que não é a carne e o sangue, debaixo dos nossos pés. E só vamos fazer isso quando a gente se despertar. Eu sou sacerdote. Você é sacerdote. E o que nos qualifica para sermos sacerdotes? É a posição que Jesus disse a Nicodemos. Nicodemos, você não vai entrar no reino de Deus. Hã? Quê? Você não vai entrar no reino de Deus? Pensa a cabeça de Nicodemos. O cara velho, doutor em teologia, situado no primeiro ranking da sua nação, economicamente rico. E Jesus dizer para ele: você não vai para o lugar que você mais quer, que é o reino de Deus. Um cara que se considerava puro, santo, justo. Que situação que ele ficou, terrível. O que é que eu tenho que fazer? Você tem que nascer de novo. Eu não sei o que é isso, nascer de novo. No meu sistema igrejeiro não me ensinaram o que é nascer de novo. Nunca me falaram do que é nascer de novo. Que tema é esse que eu não conheço? Você tem que nascer de novo. De que maneira? Da água e do Espírito, Nicodemos. É isso que vai te fazer uma nova criatura. Nascer da água e do Espírito. O que é isso? Me fala. Nascer da palavra de Deus e das revelações do Espírito Santo. Esta é a condição. Com esses dois elementos você será
um participante do reino de Deus. Um sacerdote, uma nova criatura. Nicodemos jamais ouviu isso dentro da igreja dele. Na igreja dele ele só aprendia doutrinas, dogmas. E ele sabia de tudo quanto dizia a respeito à sua igreja, seus dogmas, suas doutrinas, coisas difíceis. Ele sabia. Mas Jesus falou numa coisa tão simples. Você tem que conhecer, nascer da Escritura Sagrada e das revelações do Espírito Santo. É isso que os nossos dias têm que perceber. Essa é a vontade de Deus. E não ficarmos nas tradições dos homens. Hoje a tradição dos homens, nós podemos dizer, o igrejismo, é o denominacionalismo, é o tradicionalismo, que bate na nossa cabeça 2 milênios. Faz 2000 anos que estamos dentro do sistema igrejeiro. E hoje nós vimos o produto do sistema igrejeiro, é o religioso. É o religioso, o cara que entende tudo dos dogmas e da doutrina da sua igreja, mas conhece pouco da nova criatura. Conhece pouco do nascer de novo. Conhece pouco que ele é sacerdote. E é justamente essa condição de conhecer a nova criatura, conhecer que é sacerdote, que vai fazer com que nós levemos Cristo para a rua, para o mundo. Jesus quer estar no mundo. Jesus quer estar no mundo através de você, através de mim, através de nós. Esta é a mensagem que devemos proclamar ao mundo. É a boa nova. Você é sacerdote. Mas eu não fiz teologia. Não interessa a teologia. A teologia é coisa de homens. São doutrinas de homens, ensinamento de homens, coisas de intelectuais. O importante é que você se relacione com a Escritura Sagrada e com o Espírito Santo. Aí você vai ter a credencial divina. Você vai ser a nova criatura, o sacerdote do reino de Deus. E você vai prestar conta ao sumo sacerdote, Jesus Cristo, que faz a confissão da nossa fé, das nossas declarações ao Pai. E tudo que ele pede ao Pai, ele recebe. E aí está o segredo da nossa vitória. Não vamos ficar com a tradição dos homens. Vamos pegar o ensinamento bíblico e as revelações do Espírito Santo. Aí está a bandeira da nova criatura, do sacerdote. Aí, então, vamos abalar o mundo. Porque ao invés de ficar 50 mil reunidos numa reunião, esses 50 mil estarão no campo, na rua, no mundo, atendendo aquele que está debaixo da ponte, sendo uma bênção para aquele que está debaixo da ponte. Por que ele é uma bênção? Porque Jesus estará dentro dele. Porque Jesus quer ver dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Jesus quer abençoar o mundo através de mim, através de você, através de nós. Jesus não quer mais estar em 4 paredes. Não habitarei em templo feito por mão de homens. Não habitarei em templo feito por mãos de homens. Não habitarei em templo feito por mãos de homens. É onde Jesus quer habitar? Em você. Você não sabe que você é o templo do Espírito Santo? O quê? Você é o templo do Espírito Santo. Lugar onde Deus habita através do seu Espírito. E que ele tem ciúme de você. Se você é o templo do Espírito Santo, você é a igreja de Deus, você é a tenda de Deus, você é o templo de Deus. Esse é o modo como Deus nos vê. Esse é o modo como Deus nos vê. E hoje o Espírito dele pode vir sobre qualquer pessoa, pode estar no mundo. E a causa dele enviar seu Espírito ao mundo é que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. O quê?
Jesus Cristo tirou o pecado do mundo. Eu não ouvi direito. Jesus Cristo tirou o pecado do mundo. Tirou o pecado do mundo. Aí você vai dizer, como tirou o pecado do mundo? Você não vê crime? Você não vê morte? Você não vê maldade? Como é que ele tirou o pecado do mundo? Do ponto de vista de Deus, ele tirou. E a evidência é que Deus enviou o seu Espírito. Antes, Deus não podia enviar seu Espírito, porque tinha pecado no mundo, havia uma barreira. Mas Deus fez um plano. E Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que crê em Jesus Cristo não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha o Espírito Santo. Esse negócio de... eu não ouvi. Maçonaria. Ah, isso aí eu não quero tocar esse assunto. É coisas de... não quero tocar. Religioso, religião, não quero saber disso. Se é religião, não sei. Para mim interessa a gente seguir a palavra de Deus, a orientação de Deus. Não doutrina de homens, ensinamento de homens. A gente tem que largar a tradição humana para lá e voltar a termos a mente da nova criatura, né? Mas qual Deus? Ah, caiu. Eita, Caiu, né? Saiu ou não? não, ainda está no ar. Está no ar? Qual Deus? Jeová, Alá ou Maomé? É, eu prego um Deus, e ele chama Jesus Cristo, o qual é a palavra de Deus, o verbo divino. Não é? Você é o quê? Cristão, então? Você é o quê? Ela É ela? é uma moça. Você é de que religião? Escreve aí para mim saber. Agnóstico. Ah, agnóstico, certo. Ah, você é moça, né? Não participo do seu agnosticismo, não. Eu creio em Jesus Cristo como meu suficiente Salvador, e eu prego Ele, e tenho testemunho pessoal da minha vida com Ele. Né? O rapaz é evangélico, esse outro. Você é agnóstico, você é cheio de dúvida, não é? Você é uma pessoa comprometida com a dúvida. Eu não tenho comprometimento com o teu caminho de dúvida. O meu caminho é caminho de fé. E é uma fé consciente, uma fé inteligente, uma fé que vence o mundo. Você é agnóstico, você já falou, né? E um que é ateu. Outros são ateus. É bom assistir, né? O ateu já é uma outra linha. Eu já defino melhor o ateu. O ateu é o camarada, ele vai concordar comigo, não sei, né? Ele não crê em Deus, por isso que ele fala ateu. Então ele crê na negação de Deus. Então ele tem uma fé, crê na negação de Deus. Ele é ateu, né? Agora, o agnóstico, ele tem os problemas dele lá, né? Está cheio de dúvida, é tanta misturada de doutrina aí. Está mais perdido que segue tiroteio. Não, o quê? Não temos fé. Ah, não tem fé, mas é claro, eu concordo, viu? Eu respeito, viu? O ateu, você não tem fé, mas é claro. Olha, você que é ateu, eu concordo perfeitamente. Porque, note bem, tudo é uma cultura, né? Tudo é uma cultura. Você, como ateu, você deve ter crescido num ambiente em que o importante é o material e o intelecto, não é verdade? Então, você vai medir tudo de acordo com o seu intelecto e com a matéria. São os princípios da ciência atual, né? É matéria e intelecto. Não é? Porque a ciência ela é ateia, não é? E nós na escola somos educados de forma ateia.
Porque somos materialistas, materialismo dialético, marxismo, né? Que está hoje nas escolas aqui no Brasil. E no mundo, o marxismo está aí no mundo. Ou pode ter o materialismo capitalista também. Formas humanas de gerir o mundo. Mas, com Deus, tem um outro elemento. Tem a matéria, tem o intelecto, mas tem um instrumento chamado espírito. Só pode alcançar a visão desse instrumento quem se dedicar. Ela também é uma ciência. Você tem que se dedicar. Porque tudo é cultura. Tudo nesse mundo é cultura, se ele concordar comigo. Cultura é dedicação, é estudo. E é isso que Deus quer, que nós nos dediquemos a Ele, para conhecermos a sua vontade. E a vontade de Deus é conhecimento de Deus. Então, é uma ciência, é um conhecimento de Deus. É um âmbito consciente. Ela dúvida a respeito de tudo. Porque você é agnóstica, querida. Viu, meu bem? Você é agnóstica. Mas manda ela ficar ouvindo. Viu? Mas se você seguir, me segue aí. Porque o Espírito Santo, ele vai te... Se você tiver uma boa intenção, ele vai... Só você dizer essas palavras, você tem boa intenção, você quer alcançar a verdade. Eu acho... É a resposta que faça sentido. É uma resposta que passa em todo mundo, né? Nós não somos loucos, não é? Nós somos racionais, não é? O nosso Deus é racional, você concorda comigo? Não é verdade? Você é agnóstica porque é que nem tem um rapaz aí que segue espiritualidade, ele é agnóstico também. Mas antes ele disse que ele era crente, né? Mas eu acho que dentro daquele ramo crente que ele passou, ele teve doutrinas, e aquelas doutrinas eram igrejísticas, não preencheu o espírito dele. E ele criou dúvida. É como eu. Ele disse que virou ateu por ele mesmo, não pela família. Né? São caminhos, né? São caminhos que a gente segue mesmo. São opções que a gente vê numa dada circunstância, num dado momento. E a gente segue aquela opção, não é? Porque não tem uma outra. Eu, por exemplo, não tenho religião. Eu falo de Jesus Cristo, mas eu não tenho religião nenhuma. Porque eu me debati com as religiões. A família dela toda é cristã. Então, eu acho que você é agnóstica, mas você está no mesmo caso que eu. Eu frequentei religião. O outro falando que Jesus era cristão. Olha, uma boa pergunta, né? Porque cristão foi o nome que deram aqueles seguidores de Cristo, né? É verdade. Porque Cristo viveu no âmbito judeu, não é verdade? Ele veio para os judeus e ele viveu o estilo judeu. Ficar sem religião. Eu não tenho religião. Aí os caras religiosos me criticam. E você não congrega? E agora, você toma o pão e o vinho? Como é que você vive? E eu comecei a coçar a cabeça. O que é que eu faço para responder esses caras aí? Eu não sou religioso. Eu não tenho... Também tá de piada. O Buda não era budista. Tá de piada. Foi legal. É bom ter esse papo informal, né? É legal, né? É muito legal. Aí que tá. Aí eu fiquei, e aí? Aí eu comecei a pensar, vem cá, eu estou falando do quê? Eu estou falando de Jesus Cristo. Eu não concordo com as religiões, mas eu concordo com Jesus Cristo. As palavras dele é outra coisa, cara. Lê aí para mim o que ele fala. Respeito prevalece, é o que importa. Olha, Jesus Cristo, ele é o cara, né? Porque eu fiquei também perdidão, eu não tenho religião. Então você fica onde? Ao sabor dos ventos. Então, você, no caso, você mesmo foi ser ateu. A menina tem a família cristã aí, não é? Uma moça aí, né? Aí ela não creu, não se adaptou com os sistemas, os dogmas daquela religião, as doutrinas. Ela foi para o agnosticismo, um lugar de grande dúvida. Agnóstico, o cara, ele pega um sincretismo religioso, é um tiroteio de dúvida. Ela entrou num campo de dúvida.
cabeça dela vai ficar mil. Eu também passei por isso daí. Mas eu comecei a raciocinar assim. Olha só o meu raciocínio aí. Não sou religioso, turma. Os religiosos aí me perdoem. Quem é o maior cara da história? Eu vi Jesus Cristo, é o maior cara da história. Não tem outro cara. Lê o que ele fala. Ela diz que lê tudo a respeito de tudo. Ela lê muito a respeito. É, eu li muito também, eu passei por essa fase aí. Eu passei por esses caminhos. Você está na procura, né, querida? É justo. Eu entendo, você está no dilema. Você quer encontrar verdade. Você quer encontrar racionalidade. O Deus da razão. E nosso Deus é tremendamente racional. Ele é racional no microcosmo e no macrocosmo. Né? Então, o que é que eu fiz? Eu falei, poxa, quais são os caras grandes do mundo aí? Aí aparece o Islã, aparece Buda, né? Tal. Aí eu falo, mas qual o maior de todos? É Jesus Cristo. Qual o livro mais vendido? Qual o best-seller mais vendido? A Bíblia. Eu falei, não, eu vou seguir a Bíblia. Mas não vou seguir como as religiões dizem. Eu vou ler a Bíblia, como se fosse um livro que eu nunca li na vida. Aí você começa a encontrar as palavras de Jesus Cristo mesmo. Você ficou longe do quê? Dos dogmas religiosos. Você se afastou. Eu me afastei de religião. Estou velhinho já, né? Me afastei muitos anos de religião. Não é? Mas estudei muito religião. Né? A religião te chutou. É, a religião me chutou, falou a mulher. É verdade. Em toda igreja que eu fui, nenhuma me aceitou, né? Uma vez eu fui numa, o pastor me viu assim, fala alguma coisa. Eu comecei a falar, para aí. Quem manda aqui sou eu. Eu falei, tá bom, nunca mais entrei naquela igreja, né? E nunca mais preguei. O que é que ele está falando? Perguntando quem está aqui, é a sua avó. Viu? Nunca mais preguei. Mas agora apareceu o Periscope, né? E agora, rapaz, eu começo a pregar os ensinamentos que eu vejo da Escritura Sagrada. E de repente, um dia eu notei, tinha 200 pessoas me ouvindo. Falei, nossa! E outro dia eu preguei 3 vezes, deu 600 pessoas, quase 800. Falei, nossa! Aí eu descobri que pelo Periscope eu tinha uma congregação. Tinha uma igreja. Uma igreja que não tem o quê? Parede. Não tem parede. Nenhum pode acusar o outro, nenhum conhece o outro, mas estamos unidos numa mesma plataforma. E essa plataforma é Jesus Cristo. Muita gente se identificou com Jesus Cristo. Então eu falei, olha, criou-se um novo espaço. Nós podemos falar de Deus, podemos falar a palavra de Jesus Cristo, sem parede, sem rótulo, não é? Então eu estou congregando, estou distribuindo a palavra de Jesus Cristo, que é uma palavra racional, que nós vamos chamar de fé. Fé é uma posição racional, é uma revelação do Espírito Santo para você. É um entendimento. Falei para mim. A Gótica diz que leu a metade da Bíblia já. Quem é, né? É. Ah, muito bem, filha. Continua lendo. Assim, parte dos evangelhos. Oh, e deixa que o Espírito Santo vai te dirigir. Ele está junto com você. Você está na procura, ele está junto com você. Aprenda a ouvir o que o Espírito diz à igreja. Igreja é você. Para Paulo, igreja não é 4 paredes. Igreja é você. Ele fala, você não sabe que o Espírito Santo habita em você? Que você é o templo do Espírito Santo? Gente, é sério. Nós somos o templo do Espírito Santo, a igreja do Espírito Santo, a tenda do Espírito Santo. E ele vai nos dirigir. É o que está acontecendo comigo. Eu não sei tudo. Mas estou me dirigindo. Estou me sentindo bem. Hoje mesmo... Ela diz que não vê muita coerência quando lê a Bíblia. A princípio é assim mesmo. A princípio é assim mesmo. Mas à medida que você vai lendo, insiste. Porque Jesus falou, insista. Porque é uma ciência. E não é da noite para o dia que você vai entender a Bíblia.
É uma ciência, é um saber. Ela vai se abrindo de glória em glória, de revelação em revelação, de entendimento em entendimento, de consciência em consciência. Eu vou responder algumas coisas. Leva tempo. Tem que ter paciência as coisas de Deus. Eu ensinei um cara também a como, estava ensinando, né? A como seguir o caminho da Bíblia. Ele comprou uma Bíblia enorme, ele arrumou lá. Mas daí a pouco ele começou a ler do jeito dele, se atrapalhou tudo e jogou fora. Não tem que ter paciência. As coisas de Deus é com paciência e ordem. E vão se abrindo. E como é gostoso quando você começa a aprofundar com Deus, quando você aprende a ouvir a voz do Espírito Santo. Se você aprender a voz do Espírito Santo, você achou o caminho. Porque você só vai andar na luz que ele te abrir. Que nem hoje, eu não tinha à noite nada para pregar. Eu falei, meu Deus, eu não tenho nada para falar. De repente, eu tenho pendrive, eu tenho a Bíblia falada, né? Aí vi Jesus Cristo conversando com os judeus. Ele falou, vocês seguem a tradição. E a tradição naquela época era oral, de pai para filho. Vocês se apegam mais a essa tradição de pai para filho do que a palavra de Deus. Olha Jesus dando lição. Aí eu falei, vou falar sobre isso. Hoje estou falando. Encontrei com essa moça agnóstica, não é? Que a família é cristã. Sem dúvida alguma é uma pessoa sincera, eu creio. Não é? Encontrei com o rapaz que é ateu. Ela concorda com você. Não é, queridos? Vocês estão numa procura. Porque a vida do homem é uma procura. Nós somos um ser aberto. Nós sempre temos ansiedades. E nós queremos. Ela diz que é 99%. Não é? Nós temos ansiedades, anseio. A gente quer descobrir. Porque nós nascemos para descobrir. A nossa missão é desvendar Deus. Não é lindo isso aí? Fala a verdade, você concorda comigo? Que a nossa missão é desvendar o oculto. Deus é o grande oculto. Que nós temos que trazer em formas visíveis, conscientes, lógica. Esse é o caminho de Deus. É um caminho lógico. O que é que ele está falando? Não, quantos anos você tem? A moça perguntou. Ah, eu tenho 17 anos. Você mora onde? Vai, fala logo. Eu estou em São Paulo e você é de onde? Fala para mim. Fala, vê aí que eu não... Calma, eu vou falando. É, eu estou em São Paulo. E você está onde? Fala, vocês são da onde? Minha idade, ela não falou. Tá sorrindo. É. Vocês são da onde? A maioria esmagadora dos cristãos segue religião por método do inferno do que por amor. Ela quer Mato Grosso. Mato Grosso? Ô, Mato Grosso, um abraço. Rio, aê, Bahia, aê, um abraço. Bahia, Ei, turminha boa. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, um abraço, aê. Sou Santa Bárbara do Oeste. Eita, Santa Itaquera também está bem. Olha aí, Itaquera, São Paulo. Aê. Alagoas, Cabra Bom, Minas Gerais. Nossa Senhora, que turma boa. Ô, gente, nós estamos reunidos aí numa reunião, hein? Forte, hein? Sem parede. Barueri, perto aqui de mim, São Paulo. Eu sou aqui, olha, eu sou aqui do Campo Limpo. Barueri, já estive em Barueri quando era criança. Ei, Barueri quando era criança era mato. Agora é uma cidade grande. Aí, gente, nós estamos numa reunião, não é? Falando de Deus, coisa de Deus, sem barreira religiosa. Não é legal? Eu não conheço vocês, não tenho, não é? Né? E nós estamos distribuindo a palavra de Deus aqui. Somos cristãos sem religião. Ah, que legal. Morar no Japão. No meu velho Japão. Que legal. Muito bom. Ó, gente, eu creio que todos vocês aí são gente que tem boa intenção no coração. Creio mesmo que estão na busca. Vocês são gente sincera, porque vocês estão na busca. Vocês estão na busca. É como Nicodemos, era um cara sincero. Ele estava na busca. Nicodemos, ele queria entrar no reino de Deus. Mas ele era religioso. Era fariseu.
da sinagoga. O cara que tinha uma doutrina pesada. Mas ele era doutor, ele sabia muito. Mas tinha uma coisa. O que é que eu faço para entrar no reino de Deus? Havia uma brecha. A ansiedade dele era entrar no reino de Deus. E todo saber que ele tinha religioso, doutrinário, dogmático, não resolvia essa ansiedade dele, essa expectativa dele. Ele estava aflito, ele era um homem aflito. Lê para mim, querido. Não falou nada. Você frequenta... o quê? Você frequenta... Mato a igreja? A moça disse que tem 17 anos e queria curtir, amar uma vida, mas não tem. Não deu tempo. Escreve com letra assim, grande e frase simples, não composta. Não deu tempo, eu li. Porque passa muito rápido, né? Não dá para ler. Às vezes aparece várias. Por vez. Um por vez. Querido, um por cada. Um por vez. Eu perdi o fio da meada, gente. Não, estava falando... Tá falando sobre o quê? Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Tradições... Como que é? Voz de Deus. Vocês vai muito à igreja, tá perguntando se nós vamos muito à igreja. Mas eu não tenho igreja. Eu não tenho igreja. Foi expulso de todas. A minha mulher disse que eu fui expulso de todas, é verdade. Não me adaptei nenhuma. Eu tô que nem o rapaz aí que ele disse que ele é ateu. Ele fez, né? Ele tá procurando o caminho dele por ele mesmo. Sem dúvida não encontrou nada que satisfizesse ele. Eu tô por esse caminho aí também, né? Mas o que é que... Ela tem 17 anos, queria curtir mais a vida, mas nem amigo ela tem. Mas encontrou você, né? Eu também tenho 17 anos, barbinha branca. Ele quer saber por que tu foi expulso. Porque é isso aí. Porque eu não concordo, né? Acho que eu não concordava com as dogmas, doutrinas, né? Das igrejas. Então fui expulso. Então o que é que eu fiz? Foi o que eu falei, acabei de falar. Eu li na história qual o maior homem. Eu vi Jesus Cristo. Qual o livro mais vendido do best-seller? É a Bíblia. Eu falei, eu vou ler. Aí eu começo a ler a Bíblia. Agora, do ponto de vista que o Espírito Santo vai me revelando. Quer saber se você foi expulso e você agora está no caminho certo? Agora eu acho que eu estou, viu? Acho? Eu tenho certeza. É o achômetro, né? Minha mulher está sendo crítica, pegando no meu pé. Eu estou sim, eu estou feliz. Eu estou feliz, sabe por quê? É salvo ou não é? Eu estou feliz. Porque eu aprendi a ouvir a voz do Espírito Santo, gente. E é tão simples a voz do Espírito Santo. Na hora que você aprender, é uma beleza. Ela quer saber se tu tem contato com Deus agora. Eu sou feliz. Eu estou passando essa mensagem porque eu descobri o caminho da felicidade. Olha, não se preocupe. Você vai lendo, o Espírito Santo vai te revelando aos poucos, entendeu? Sem ansiedade. Hoje você aprende uma coisa, daqui uma semana você aprende outra. Tem dia que ele dá um montão de revelações, você fala, nossa, que maravilha, hoje aprendi muito. Mas a fé, esse entendimento, lê aí, esse entendimento... Ela quer isso que tu tá falando. Esse entendimento... Ela espera isso. É tão gostoso, gente. Não é misterioso nada. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Guarda isso aí, que você já pegou um princípio. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem na bandeja da pregação. Olha, eu estou falando de Deus aqui para você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está trabalhando na sua cabeça, na cabeça de vocês. Ele está dando um horizonte na cabeça de vocês. Vocês estão encontrando um horizonte. Eu tenho certeza que vocês estão encontrando um horizonte. Tenho. Uma pequena luz vocês estão tendo. Está abrindo. E depois que vocês começarem a ler. Ela diz que a única coisa que ela busca é uma resposta coerente. Vai encontrar. Você vai encontrar. Quem bate, a porta abre. Ela não vê isso nas religiões. Quem procura, acha. Ela não vê isso nas religiões. Eu andei também batendo a cabeça em muitas portas, né? Aí eu passei 50 anos, né? Agora já estou com 17, em cima de 50. Sou novinho igual a você. Ô Luiz,
mas dá uma expectativa mais rápida, né, pro povo. Não é? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Vai ouvindo a palavra de Deus. Pega um cara que não seja religioso, vai ser difícil. Manda me seguir, mas, eu não sou não. Manda. Mas a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem na bandeja da pregação. E a fé é tremendamente racional. A fé é linda. E a fé, segundo João, você lê João, é a vitória que vence o mundo. O Império Romano, no seu olhar, ele se via como eterno. Hoje nós vemos o Império Romano uma ruína. Mas ele se via como eterno. Mas a fé que venceu o mundo foi a pregação de Paulo lá. Destruiu o Império Romano. É o poder da fé. Esse tipo de fé que vem por ouvir a palavra de Deus é mais poderosa que a bomba H. Lê para mim. Os religiosos acham que somos obrigados a crer, só porque eles creem. É. O gostoso é quando você segue. Eu não tenho religião. Ninguém te obriga, né? Ninguém me obriga. Olha, nós estamos numa igreja agora, vai. Ó, ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo. Deus, tem certeza, está abrindo seu coração. Uma igreja sem parede. Eu falei, a igreja do Periscope, Igreja Internacional do Periscope. Assim, religião é imposição, corra disso. É, não é? Nós estamos numa igreja livre, sem parede, não é? Ninguém aqui te coage. Eu nem sei como você é. Você está vendo eu bonitão, né? Lindo, jovem. Tô brincando. É uma coisa livre. Para de ser assanhada, hein, Luiz? Aqui é coisa séria. Mas importante. Nem a minha mulher está sendo caxia, tá vendo? Ela está batendo a batuta. Sabe o que ele segue. Olha só, agora que descobriu, hein? Mas eu tenho uma direção. Eu tenho uma direção clara. É aquela direção que Jesus disse para Nicodemos. Você tem que nascer da água, que é a palavra de Deus, e das revelações do Espírito Santo. Aí está o princípio. Grava esse princípio quando você lê a Escritura Sagrada. Diz que os religiosos seguem eles próprios. Aqui você é liberado. Você vai ler a Bíblia, começa a ler os Evangelhos, sem pressa. Estou certo que o Espírito Santo vai dirigir você. Você vai encontrar fé. O tipo de fé de Deus. Não a fé dos homens. Não a fé tradicional. A fé montada em esquemas teológicos, em esquemas doutrinários. Mas a verdadeira fé. Aí está o caminho dos filhos de Deus, os nascidos da água e do Espírito. Deus procura os verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Espírito é a revelação do Espírito Santo. A verdade é quando você lê a Escritura Sagrada. O Espírito te revela, ele vai te revelando. Não tenha pressa. E ele vai te revelando. Aí você vai se tornar nova criatura. O sacerdote de Deus. Porque Deus quer habitar em você. O maior projeto de Deus, que estava oculto há 4.000 anos, e que manifestou através de Jesus Cristo, no ano 2000. Não é ensinado a pensar, questionar, por isso ainda existe religião, é verdade? O maior projeto de Deus, sabe o que foi? É que Deus quer viver dentro de você. Esse é o maior mistério. Que é tão claro, tão evidente, depois que você aprende, que você nasce de novo, e você nasce ouvindo a palavra, e prestando atenção no que o Espírito Santo diz a você, que daqui a pouco você começa a sentir que Jesus está dentro de você.